na boca. Beijo na boca é uma ação socialmente construída. Eu adoro beijo na boca. Adoro seus gostos, seus cheiros. Os gostos e os cheiros também são socialmente construídos. Eu adoro aqueles que a sociedade repudia. Obrigada, a conversa aqui, de nos receberem aqui. Queria te perguntar, para você contar um pouquinho sobre esse processo criativo da peça, que não nasceu nessa montagem, né, que você já vem de um histórico de montagem aí, mas e o que essa montagem está trazendo também de especial pra gente? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse universo em 2010, e aí foi quando eu escrevi esse texto, que é o meu primeiro texto datado, escrito, enfim. O processo de Nelson com a história do Diga, ele dialoga diretamente com esses arquétipos que para nós são tão comuns e acessíveis, né? Que é a estrutura familiar e todos os segredos e esses lodos que a tradicional família esconde. Isso dá muito humor, gera muito humor. Quando eu fiz as outras duas montagens, a primeira montagem ela é de 2010 e a segunda ela é de 2015, eu fiquei muito enraizado no melodrama, eu fiquei muito em cima de uma tragédia carioca, como se parecesse um episódio da vida como ela é, e depois eu fui entrando numa estética teatral. Quando eu decidi junto com o Fábio voltar para esse texto, e eu digo que é a minha versão definitiva, eu consegui trazer o expressionismo que é tão comum à obra do Nelson. É uma peça que dialoga diretamente com a pulsão sexual de Freud, então os personagens estão o tempo inteiro desesperados para se descobrir sexualmente, para se entender como é que essa fisiologia sexual brota, e isso gerou um humor muito maior, porque a tinta, o escracho, o deboche, ele acabou ampliando muito mais. Ele pôde ir para uma estética de uma maquiagem mais exagerada, de um teatro todo aberto, onde a gente não esconde absolutamente nada. Você revela justamente o que você tem aqui. Um teatro funcionando, quer dizer, é a metáfora do teatro dentro do teatro. Quer dizer, toda a brincadeira e o horror que a gente vai contar em palavras e imagens, você fica protegido porque é teatro, as coxias não existem pernas, quer dizer, para o público é um exercício muito seguro de teatralidade. Ninguém vai a lugar algum. Eu tenho a chave que abre a porta, a não ser que pulei a janela. É bem alto. Bom, a minha personagem é a Selma. Ela é prima da Dália e prima da Lúcia também. Ela tem um amor, assim, pela prima tão grande que ela gosta da prima como ela gostaria de gostar de outros homens, mas ela gosta da prima. E isso parece que é uma coisa que vai crescendo, assim. E ela tenta de todas as maneiras chamar muita atenção. Ela tem ciúmes, ela também tem uma coisa muito moleca, muito infantil. E ela é bem espivetada, assim, também. E depois, com o decorrer da peça, ela entende que ela tem que ser verdadeira, porque ela também esconde isso do noivo que ela tem. Eu fiquei sabendo que a noiva tem outro. Bom, eu sou o Pablo, eu faço o Silvio, que é o noivo, né? Que é, coitado, é o cara que ele sofre uma pressão psicológica. Você me perdoa. Me perdoa, Lúcia. Eu quero ouvir da sua boca a confissão. Fui um ato inocente, não vejo maldade. Tereza é só uma menina. E a mãe é super protetora, é o único filho que ela queria ter. Então ela quer casar esse filho de todas as maneiras possíveis. Só que daí coisas ruins, assim, que a gente não pode dar um spoiler, começam a acontecer na cerimônia de casamento, né? E o Silvio, ele tem uma paixão absurda pela irmã também, que seduz ele a vida inteira, assim. Então, e você não sabe se a irmã seduz porque é apaixonada por ele também, ou é pra provocar a mãe, que também é apaixonada ali meio pelo filho. Então é uma coisa meio estranha que ele vive dentro dessa casa. E ele passa no espetáculo assistindo, ou melhor, ouvindo as coisas que acontecem, né, durante a festa. Então você não sabe se ele sabe
dessa traição da Lúcia, que é a noiva dele, né? O que vai acontecer se ele descobrir essa traição. E a irmã fica o tempo todo tentando fazer com que ele descubra a traição antes do casamento. Teresa inventou tudo isso. Ela sempre foi de inventar histórias. Eu não tenho mais ninguém. Só você. Eu juro. Por tudo. Oi galera do Diversão e Arte, tudo bom? Sou o Fábio Câmara, produtor e assessor de imprensa do espetáculo Diga Que Você Já Me Esqueceu. Hoje estamos aqui no Teatro Vira da Lata e contar um pouquinho para vocês do nosso processo de produção aqui da peça. Então, a peça surgiu, é um texto que já tem uns 8 anos que o Dan tem esse texto. A gente está fazendo talvez a segunda montagem dele. A gente fez uma montagem em 2016, mas a gente achou que ainda estava faltando algumas coisas quando a gente fez. E aí surgiu a oportunidade junto com o Teatro Vira da Lata, que é parceiro da gente nessa empreitada. E eles vieram conversar com a gente, perguntando se a gente não tinha alguma coisa para colocar em cartaz. E a gente ficou pensando, conversando com o Dan, e aí meio que assim, em aquele processo assim, de 21 dias levantamos o espetáculo. Sei que isso não é normal, fazer uma peça em 21 dias, mas assim, a gente acreditou que era possível fazer, entendeu? Essa peça. Então assim, a gente tem os nossos apoiadores, a gente foi ligando para os atores que toparam entrar conosco nesse projeto, entendeu? Então a gente conversando assim, a gente todos assim, eu já tinha trabalhado em algum momento, assim, eu já tinha trabalhado ou produzindo ou fazendo assessoria deles, e foi um projeto bem bacana onde todo mundo assim pensou no coletivo, onde todo mundo deixou as vaidades de fora, deixou a vaidade lá para trás e pensou muito mais no projeto. Então por isso que a gente tem essa peça, entendeu? Acho que é fundamental isso, a parceria entre todos, assim. Aí todo mundo me pergunta, é difícil fazer peça com 8 atores? Não, não é difícil, é uma dádiva ter esses 8 atores no palco, entendeu? Assim. Eu também não gosto um pouco de mamãe. Eu resto todos os dias para que esse casamento nunca se realize. E Silvia, o que acha disso? A peça é contada em vários momentos, né? Tem 4 anos depois e o dia do casamento. Então, existem 2 momentos aí da personagem que ficam claros, que é esse momento que ela, antes dela se casar, que ela tem esse amor ainda dentro dela, e no fim ela acaba cometendo aí um ato que eu não vou contar qual é, para vocês virem assistir. E depois de 4 anos, aí todo mundo entende porque é que ela é desse jeito, né? Uma pessoa amargurada, triste, infeliz. E essa é a Lúcia. Eu não gosto de você, eu nunca gostei. Eu te suporto porque você é irmã do meu marido. E vocês falam, né? Você fala sobre essa estética expressionista que está, acho que na escolha de uma maquiagem, numa escolha de cena, numa escolha de luz, né? Como que você junta toda essa, né? Como é que você conseguiu trazer dentro da sua experiência com a peça? É algo que você vê no universo do Nelson, essa estética expressionista? Na verdade, eu vejo, cada vez mais eu tenho visto isso no universo desses discursos sociais que estão enraizados nessa questão familiar. Então, quando eu peguei o texto, eu falei, poxa, primeiro que eu preciso de uma unidade entre a luz, o som, o figurino, o elenco. É uma peça muito simbólica, então não tem quase cenário, mas a impressão é que a coisa acontece numa grandiosidade espetacular, é uma peça épica. Então, essa unidade entre a luz, o figurino, a maquiagem e também a embocadura do texto num lugar específico, com a questão do teatro em si como um exercício cênico, tirando de qualquer tipo de realismo cinematográfico, de uma interpretação mais limpa, ele acaba me trazendo um pouco esse conjunto. E na verdade, como encenador, não é nem como dramaturgo, porque quando a gente escreve é uma obra que a gente entrega para outra pessoa contar, o nosso trabalho acaba ali. Como dramaturgo, eu tenho essa consciência de que eu escrevo, eu entreguei. O máximo que vai acontecer é aquilo ser publicado num livro e aquilo fica para sempre. O teatro é efêmero, muito pelo contrário. Um diretor pega uma obra e ele constrói a imagem daquilo. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Então, justamente por isso que eu precisava que tudo fosse muito impactante e que aquilo reverberasse quando você fosse embora. Quando o espectador vai para casa, ele fica pensando nessas imagens e ele fica processando ainda o conteúdo. E eu acho que cada vez mais o teatro ele caminha para esse lugar. Ele caminha para esse lugar da simbologia, da imagem, onde o
espectador precisa ser catapultado para um universo que às vezes nem ele sabe de onde vem, mas aquilo mexe com ele. Maravilhosa a sua fala. Obrigada por essa Imagina, conversa. eu que agradeço. E bom espetáculo, gente. Os seus sentimentos em relação à minha pessoa é porque você não gosta o suficiente pra mim se acabar no nosso legado. Chega! Você não pode fazer isso! Quer me humilhar na frente de todo mundo? De todo mundo! Estamos nós dois, aquela velha patética, ela não tá nem prestando atenção no nosso diálogo. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Ah!